Olá, torcedores santistas! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, é fundamental para fortalecer nossa comunidade. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações e deixem nos comentários de qual cidade estão assistindo, adoraríamos saber de onde vocês estão acompanhando. Hoje, trazemos 5 notícias do nosso glorioso Santos. Fiquem ligados até o final do vídeo, pois a última notícia é a mais importante. Sem mais delongas, vamos à primeira notícia. O Peixe está de olho em jogadores que estão se destacando nos campeonatos estaduais e um camisa 11 do futebol carioca, que está na final contra o Flamengo. Trata-se de Iago, do Nova Iguaçu. O jogador foi considerado o craque do segundo jogo contra o Vasco. É um canhotinho que bate muito bem de fora da área, tem ótima visão de jogo e pode ser um reforço bem interessante. Iago está com 22 anos e pertence ao Fluminense. O empréstimo com o Nova Iguaçu vai até setembro, mas o tricolor das Laranjeiras pode pedir seu retorno a qualquer momento ou até mesmo fazer um novo acordo com outra equipe. Com o Flu, seu vínculo irá até dezembro deste ano e seria uma única chance de receber alguma grana no negócio. Mesmo estando na Série B, o Santos é um sonho para qualquer jogador. Uma proposta deverá ser feita pela direção santista. Esse mapeamento no mercado é bem interessante e caras novas podem aparecer na Vila Belmiro ainda neste ano. Iago é cria de Xerém, uma das melhores bases do futebol brasileiro. O Fluminense decidiu emprestá-lo porque o atleta não teria chances nesse momento no tricolor das Laranjeiras. Na final do Carioca, o jogador mostrou muita maturidade técnica. Características que chamaram a atenção de algumas pessoas que trabalham no Santos. O Nova Iguaçu faz um trabalho muito importante com esses garotos da base dos grandes do Rio de Janeiro. O jogador consegue mais minutos em campo e depois é revendido. O meio-campista Johnny Casares ainda não convenceu com a camisa do Santos. O equatoriano ganhou oportunidades entre os titulares nos últimos jogos, mas não agarrou as chances e passou a ser questionado na Vila Belmiro. Em meio à ausência do titular Juliano, Casares foi o escolhido por Carille para iniciar as partidas diante do Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Portuguesa. Ele até marcou um gol na vitória por 3-2 sobre a Inter, mas a atuação do jogador neste período virou alvo de críticas da torcida. Contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ele voltou a ser titular, mas não agradou. Ele foi substituído durante o segundo tempo do confronto, por Giuliano, que estava voltando de lesão. Apesar das dúvidas, Casares segue com o respaldo da comissão técnica santista. Após a classificação da equipe para a semifinal do Paulistão, o técnico Fábio Carille elogiou o jogador e disse que confia na sua capacidade técnica. Tenho falado bastante que esses jogadores vão errar mais porque eles tentam mais. O jogo por dentro era difícil pela marcação da Portuguesa, que trancou bem na frente da área. É um jogador que eu gosto muito, ele acha passes e tem mostrado isso para nós no dia a dia. Melhorando o conjunto, essa parte ofensiva da equipe, com certeza vai melhorar o futebol dele, disse o treinador. Contratado pelo Santos no início deste ano, Casares soma 9 jogos pelo clube, sendo 7 como titular. Até agora, o atleta marcou apenas um gol e não deu nenhuma assistência. O equatoriano, que também sofreu com uma lesão neste ano, disputa uma vaga com Juliano para a semifinal contra o Red Bull Bragantino. O duelo ainda não tem data, horário ou local definidos, mas deve acontecer nos dias 27 ou 28 deste mês, com o mando do Peixe, na Vila Belmiro ou Neoquímica Arena. Casares deve ser mantido como titular do Santos? Após um longo período, o meio-campista Juliano retornou aos gramados com a camisa do Santos. O jogador entrou no segundo tempo do jogo diante da Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão. Ele jogou cerca de 30 minutos, com isso, agora é aguardado o seu retorno integral na semifinal contra o Red Bull Bragantino. O elenco santista se apresenta nesta quarta-feira, 20, no CT Rei Pelé. Se preparando para mais uma decisão, nesta sexta-feira, 22, o Peixe fará um jogo-treino contra o rival Corinthians, que foi eliminado do torneio. A partida será às 17 horas, na Vila Belmiro.
Esse jogo também será uma das bases para servir como uma oportunidade para Juliano ser reavaliado pela comissão técnica de Fábio Carille, que ainda não decidiu se ele será titular. O Peixe tem algumas pendências antes de iniciar a sua segunda competição da temporada. Há um mês de estrear pela primeira vez em sua história na Série B, o Santos Futebol Clube tem algumas pendências em mãos para resolver. Antes de qualquer coisa, é bom frisar que o maior objetivo no torneio é retornar à Série B. Já se sabe que na segunda divisão, o primeiro desafio do Peixe será contra o Paysandu. Mas antes de pensar 100% no Campeonato Brasileiro, a equipe tem o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Paulista. A CBF ainda não desmembrou a tabela, mas é provável que a primeira rodada seja no dia 19 a 21 de abril. Mas antes disso, a diretoria tem missões para cumprir com o time. A primeira delas é reforçar o elenco de Fábio Carille. O treinador e o presidente Marcelo Teixeira já admitiram que precisam de novos jogadores e seguem no mercado de olho para buscar novos atletas, principalmente para a disputa da segunda divisão. Porém, apesar deste ser um desejo em conjunto, não deverá ser fácil. Isso porque o clube tem uma dívida com o Krasnodar, time da Rússia. Um montante avaliado em 20 milhões de reais se dá pela venda de Cueva em 2020. Com isso, a equitação precisa ser feita, principalmente para evitar o transfer ban na FIFA. Além disso, o Peixe também terá que resolver as pendências do mando de campo. Há um desejo de manter uma frequência mais alta dos jogos em São Paulo. É esperado o término da reforma do Pacaembu, algo que deve ocorrer em julho. De abril até agosto, em jogos válidos pelo primeiro turno, o alvinegro praiano será mandante em 9. Em tese, os 6 primeiros serão realizados sem público, já que o clube foi punido pelo STJD por conta dos ocorridos na Vila no fatídico dia do rebaixamento. Neste caso, ainda cabe um recurso, há expectativas que essa pena seja diminuída. A estreia deverá de fato ser no Templo Sagrado. Além disso, no primeiro turno o Peixe viajou para Manaus, Belo Horizonte, Ponta Grossa, Goiânia, Fortaleza e Maceió. O Santos deve mandar mais jogos em São Paulo? Depois de vários boatos, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Marcelo Teixeira afirmou que o Santos não recebeu notificação da FIFA por caso Fábio Carille, acreditando não tem relação com a situação envolvendo Vevare Nagasaki, do Japão. Tivemos conhecimento pela imprensa, não de forma oficial, que o clube entrou na FIFA contra os profissionais. Vamos aguardar essa situação. Mas de forma muito segura que o Santos não tem nenhum envolvimento com essa situação, que é trabalhista entre os japoneses e os profissionais da comissão técnica, iniciou. Aguardando esse desfecho, acompanhando o processo através do departamento jurídico e até o momento não recebemos nada com referência à FIFA, comentou o presidente santista. Na época, o Peixe aproveitou que a renovação de contrato de Carille com os japoneses, que foi divulgada no dia 3 de dezembro, ainda não havia sido registrada, fechando o contrato e vendo o técnico no bid em 12 de janeiro. A questão é que o vínculo em solo japonês encerrava no dia 31 de dezembro, ou seja, os paulistas seguem acreditando que poderiam registrar o contrato do treinador a partir do dia 1 de janeiro. Porém, como apresentou o reforço no dia 20, antes do fim do contrato anterior, pode enfrentar uma batalha jurídica. Ficamos 10 dias em negociação. O Santos sabia da situação. Todos nós sabíamos, Santos, técnico e empresários. Tivemos reuniões, eu participei de uma delas, iniciou Carille ao falar do assunto, completando. Depois, tanto Santos quanto meus empresários falaram para eu me preocupar com o início de trabalho. Tem de ser resolvido. Tem documentos para isso. Tem uma multa, 4,5 milhões de dólares já somando os auxiliares, e alguém vai ter de pagar. Espero que não seja do meu bolso, finalizou. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu comentário logo abaixo. Compartilhem com os outros torcedores, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para continuarmos trazendo mais conteúdo. Até o próximo vídeo.